Fala galera, tá começando mais um vídeo no canal, bem-vindo ao Curiosidades do Mal, né? Esse é o primeiro vídeo do ano, né? O primeiro Curiosidades do ano. E já vou começar aqui falando que esse primeiro Curiosidades, vamos falar especificamente sobre a NBA, mais ou menos como é que funciona, né? Você já, Exato. acho que muitos de vocês aí já conhecem, logo mais, vocês já viram que tem convidado aqui hoje, né? Mas logo mais eu vou apresentar para ele. Quem é ele? O que ele tá fazendo aqui? O que ele veio fazer aqui? Ele acho que provavelmente ele não veio à toa, né? Ele veio trocar ideia também aqui com a gente nesse vídeo. Então, a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona a NBA e mais algumas coisinhas que podem acontecer, né? Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar aí o meu amigo William. Ele está diretamente lá do Mato Grosso do Sul, mas ele vai se apresentar melhor. Então, William, fala aí quem é você, pessoal. O que você está fazendo aqui? Conta pra gente aí. Bom, boa noite, primeiramente. Eu sou o William, sou amigo do Maurício. A gente se conheceu através de um grupo do WhatsApp, né? Que a gente é São Paulino, acho que ele já deve ter comentado alguma coisa sobre. Eu tô aqui porque eu gosto muito de NBA, venho acompanhando nos últimos anos que o basquete, querendo ou não, ele vem se tornando um esporte que vem sendo muito, como é que eu vou dizer? Tem tido uma crescente muito alta aqui no Brasil. Demais. E, bom, a gente tá aqui para falar um pouco sobre a NBA, sobre como é. Eu, como o Maurício adiantou, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de Dourados. Bom, a minha equipe que eu torço é o Golden State Warriors. Sou torcedor do Warriors desde 2015. Tudo bem que não foi uma temporada muito boa pra gente, porque foi quando o Cleveland Cavaliers, que é um outro time da NBA, virou naquela série histórica que o Warriors abriu até 3-1 na série, mas que o Cleveland foi lá e virou para 4-3. A partir disso, na verdade, naquela época eu gostava mais de NBA, não tinha um time, mas hoje em si eu torço pro Golden State. Mas hoje a gente vai falar mais no geral, não vamos falar tanto sobre a minha equipe, sobre o Golden State. Não, já fica até um convite, né? Se o pessoal gostar aí, a gente pode trazer curiosidades sobre cada time, porque aqui a gente vai falar um pouco, vai acabar falando um pouco no geral, mas a gente pode acabar trazendo também curiosidades sobre cada time, por exemplo, o Golden, que nem você falou, Cleveland, Los Angeles, dentre outras. Falei Los Angeles, mas tem mais de um Los Angeles. Olha, para você ver como eu entendo um pouquinho mais real. A gente pode acabar trazendo coisas aqui especificamente sobre o Cleveland. Se você não viu aqui, você pode acabar vendo na nossa página. Já aproveitando aí, segue a gente no nosso Instagram, no Twitter. A gente pode, de vez em quando a gente lança algumas coisinhas lá, né? Que pode acabar virando um vídeo. Então, ou alguma coisa que a gente produzir lá vira vídeo, ou um vídeo pode virar conteúdo lá. E se você também quiser dar a indicação, você que tá assistindo a gente aí, segue também. E, claro, quiser ver mais vezes o William aqui, já comenta aqui, ó. Pô, traz o William novamente aqui para falar mais um pouquinho sobre o basquete em geral, o Golden State. Claro, a gente pode trazer outros convidados também para falar das duas mais equipes, né? Vai depender do que vocês estão vendo aí, do que vocês comentarem aqui com a gente. E, claro, já aproveitando, deixa o seu like aí desde já, comenta aí o que você tá achando. E vamos que vamos, William. Bora lá. Bora então. Bom, ó, já vou começar falando, né? Cara, acho que quem começa a acompanhar a NBA do nada vê, tipo, um monte de time jogando e como é que funciona, né? Tipo, ao todo, duas separações, né? Dentre 30 times, assim, duas separações, de acordo com a sua localização, né? Por exemplo, para não ficar... Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Série D, para quem acompanha a Série D do brasileiro, vê aí que separa por regiões. Pronto. Acho que é o maior exemplo que eu posso dar, assim. Exatamente. Porque, tipo, como o Maurício falou, como os Estados Unidos é muito grande, então, por exemplo, vai ter muita cidade que vai ter muito time. A gente pode colocar mesmo a Califórnia. A Califórnia tem o Golden State Warriors, tem o Los Angeles Lakers e tem o Los Angeles Clippers, que são os mais conhecidos ali da Califórnia. Mas tem outras regiões que a gente vai destrinchar um pouquinho também. De 30 times, separa aí duas, né? Duas chaves, e dentro dessas duas chaves faz outra separação, que é de 15 times, né? Exato. Aí dentro dessas conferências tem as maiores, que é a leste e a oeste. Então, tipo, basicamente separam em regiões igual a região normal, leste, oeste, norte, sul, basicamente isso. Então, exato. Basicamente isso. E, por exemplo, a leste e a oeste, elas, como é que a gente pode falar? Elas se dividem em duas, são duas conferências. Essas são as maiores regiões, divide leste e oeste. E aí faz o seguinte, como que funciona? Joga
cada time vai jogar tipo um Brasileirão da Série A. Vamos colocar da Série A. Apesar que se colocar da Série D, fica mais parecido pelo time que vai ter times de todos os estados. Então, esses times jogam num total de 82 vezes. 41 em casa e 42 fora. De acordo com a conferência e com a situação de cada time, de quantas vezes cada time vai enfrentar, de acordo com a região. Exatamente. E, tipo, tudo isso também para definir quem são os mais fortes, quem passa aí para os playoffs, né? Que acho que é um momento que uma vez eu troquei ideia com um amigo meu, ele torce para... esqueci o nome do time agora. Utah Jazz. Tipo assim, ele falou, a gente tava trocando uma ideia, ele falou, mano, nesse momento aqui e tal, acho que não é tão legal. Uma vez eu tinha convidado ele pra comentar um pouquinho, né? Não é tão legal porque é um momento mais de baixa, né? Essa grande divisão, assim, dessas divisões, mas o momento mais quente, acho que da NBA é os playoffs, quando, de fato, você tem ali os maiores times, os melhores times de cada conferência, de cada região. E assim vai indo, né? Nos playoffs até chegar o grande final, né? Também, claro, tem o All-Star Games e etc. Essa é a grande vantagem, porque na temporada regular, que é como dizem na NBA, a época que esses times fazem esses 82 jogos, por exemplo, a gente pega atualmente o Golden State, que está sendo um time muito, muito visto, principalmente por conta da volta do Klay Thompson, que é um jogador que fazia 2 anos e 9 meses que não jogava, se eu não me engano, é 2 anos e 9 meses. E ele voltou no último domingo contra esse mesmo Cleveland que eu tinha falado. Todo mundo gerou um hype muito grande, sabe? Mas, você pega um Golden State Warriors que está sendo muito falado e que vem jogando bem mesmo. Aí você pega e joga contra um Detroit Pistons, vamos dizer, que é um time que atualmente não está bem. Então é lógico que mesmo o Warriors poupando alguns jogadores, a chance do Warriors ganhar desse time do Detroit Pistons é muito grande. E aí fica meio desnivelado, sabe? Então, por isso os playoffs, a melhor época para se acompanhar a NBA também é a época que mais pessoas passam a acompanhar, sabe? Muitas pessoas não acompanham a temporada regular, acompanham mais os playoffs por conta da emoção que é mesmo. Então, tem isso também. Claro que, a gente só dando um exemplo. Se você, por exemplo, acabou de chegar na NBA e quer começar a acompanhar, você pode ver tudo, não tem problema. Mas falando do clima, que é mais... Vamos dar um exemplo, sempre vou acabar vendo, por exemplo, futebol, né? Na Copa do Mundo, que é onde a gente reúne ali as melhores seleções. Mas se você quiser acompanhar as eliminatórias também, não tem problema. Pode-se dizer que é mais ou menos isso, né, William? Que, as separações da conferência são quase eliminatórias para ir para os playoffs ser uma Copa do Mundo ali nos Estados Unidos. Exato. Porque, chega o playoff... É igual ao Star Game, que a gente também vai comentar. Sim. Os playoffs é o auge da NBA, é o auge onde às vezes tem alguma surpresa, por exemplo, quando um time ganha 4 vezes, que a gente vai comentar também sobre os playoffs, chama de varrida, que dificilmente ocorre porque os jogos do playoffs, eles têm uma maneira de ser disputada e que a gente vai comentar também sobre isso. Você falou no All-Star Games, eu vou até comentar aqui, né? E como é que acontece, Bom, ele acontece de 2 formas, né? 3 formas, assim, mais ou menos. A separação, né? Tem por conta da popularidade, tem a votação de atletas e até da mídia especializada. Então, para quem vai participar do All-Star Game, tem toda essa separação para ir até selecionar as pessoas, no caso, os atletas, para participar desse grande momento. Exato. E no All-Star Game, não é só um jogo, por exemplo, vou especificar um pouco mais do que é o NBA All-Star Game. Uhum. Eles não dizem que é o All-Star Game. É o All-Star Weekend, que é um fim de semana que basicamente seleciona, como o Mal falou, seleciona jogadores, jogadores de destaque, que vem tendo algum destaque para participar de algumas competições entre os próprios jogadores, só que é mais uma brincadeira do que propriamente um jogo sério. Por exemplo, na sexta-feira,
a gente geralmente tem o jogo dos calouros, né? Contra o jogo dos artistas, que é digamos, a parte menos importante, mas que muita gente se importa também. No sábado, que geralmente é na sexta, no sábado e domingo, o All-Star Weekend. Tem o torneio de enterradas, que esse eu acho que talvez seja até o maior evento do All-Star Weekend do que o All-Star Game. Tem o torneio de 3 pontos, tem o torneio de habilidades, que também é no sábado, que é habilidades em geral, e tem o All-Star Game, que é no domingo, que é o evento para fechar o fim de semana. Que é o jogão coletivo, todo mundo, quer dizer, separação fala todo mundo contra todo mundo, mas tipo, tem 2 times e separam e fazem, pô, uma festa. Cara, eu lembro do último All-Star Game, eu não vi tudo, eu vi uma parte, né, vi alguns lances, tipo, foi foda, literalmente, foi muito foda. Foi muito foda, inclusive, porque pra galera que realmente acompanha NBA, ou pra galera que acompanha minimamente, que acompanha rede social e etc., ou que já ouviu falar de basquete, no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, morreu uma lenda do basquete, uma lenda da NBA, uma lenda do Los Angeles Lakers, que é o maior campeão da NBA, que foi o Kobe Bryant. Cara, foram feitas muitas homenagens a ele nesse All-Star Game, tanto que, se eu não me engano, o último período, o jogo, a pontuação dos times se somou a 24, que foi uma das camisas que o Kobe usou no Lakers, que é camisa aposentada. Nisso, ele foi nesse All-Star Game, somou-se a pontuação, que geralmente é muito alta, geralmente para os padrões da NBA, num jogo normal. Se somou os pontos dos times, a camisa do Kobe, 24. E o resultado foi, não lembro quem ganhou também, e etc. Viu, para vocês verem, né, como que o All-Star Game tem toda essa importância, e essa em especial teve a importância, né, por causa do Kobe, né. Eu lembro desse dia, tipo, mano, as redes sociais parou, mano, muita gente fazendo dedicatória, né, nesse dia principalmente também, é muito sobre isso, tá ligado? Exato, porque muita gente, tipo, eu conheço muita gente, tem gente daquele grupo do WhatsApp que eu falei que eu conheci o Mal, que começou a gostar de basquete e começou a gostar do Lakers, que, digamos, é o time que a maioria torce. Muita gente torce pro Miami Heat, pro Lakers, são os times mais conhecidos. E muita gente da época que começou a torcer pro Lakers, provavelmente começou a torcer na época que Kobe Bryant chegou, que é um dos maiores da NBA, inclusive. Bora passar um pouquinho, né? Passamos a falar um pouquinho do All-Star Games. Eu ia falar um pouquinho mais sobre como é que funciona assim a separação para escolher jogador, mas acho que a gente deu para passar mais ou menos uma breve explicação como é que funciona até o All-Star Games. Agora vamos voltando aqui para o All-Star Games, vamos voltar à NBA um pouquinho mais a fundo. Eu queria falar um pouquinho sobre as separações, né? Como é que é baseada as separações da NBA. Eu ouvi falar que são 6 divisões, certo? Certinho. Aí, 6 divisões, que é o Atlântico, Central, Sudeste, né? Noroeste, Pacífico e a Sudoeste. Então, tipo, são essas 6 divisões aí da NBA. Como é que funciona? Tipo, para influenciar na tabela, nos jogos e etc. Essa separação que o Mal falou, ela serve principalmente para definir a tabela. Porque muitas das vezes a distância por exemplo, vamos colocar o Phoenix Suns contra um Toronto Raptors. O Toronto Raptors é um time que não é dos Estados Unidos, inclusive. Essa é uma curiosidade. Sim. O Toronto é do Canadá. Então, todos os times têm que, se eu não me engano, os times da conferência do Toronto, que é da Conferência Leste, tem que ir lá no Canadá 4 vezes para jogar contra o Toronto. Inclusive, o Mal vai explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre os times, quando eles jogam e etc. Exatamente. Então, cada um dos times, ele joga ao todo 82 jogos, tipo, 82 jogos na temporada. Pensa, você jogar 82 jogos, que nem falou, que nem ele deu uma explicação aí, tem time que vai 4 vezes jogar com o Toronto lá na casa deles, né? Fora, sai dos Estados Unidos, vai no Canadá. Na verdade, desde que eu... Até fugindo um pouquinho do assunto, desde que eu conheci o Raptors, eu fiquei... Como é que aceitaram um time de fora dos Estados Unidos para jogar? Bom, não vai estar nesse vídeo,
Mas esse, eu acho que em especial, eu vou querer muito trazer esse conteúdo, tipo, como é que o Raptors entrou na NBA, né? Sendo que nem nos Estados Unidos ele é. Mas vamos guardar essa para um próximo vídeo, para um próximo... Vamos deixar no ar aí, se você quiser também. Manda aqui nos seus comentários se quiser saber sobre isso. E, como eu falei, dê mais curiosidades sobre os demais times. Show? Então vamos que vamos, né? Como eu falei, são 82 jogos, a temporada regular. São 41 jogos em casa que ele joga e 41 jogos fora, né? Para ficar bem dividido. Pra não, tipo, não ter essa de, joga um mais em casa, outro mais fora, não. Cada um vai jogar a mesma quantidade de jogos em casa e fora, né? E os jogos têm algumas divisões bem específicas, né? Por conferência, por região, para dar certinho ali, cada um poder jogar e não ter esse problema com locomoção. Nossa, até me perdi aqui na fala. Tá, e funciona o seguinte, por exemplo, vamos pegar o Phoenix Suns, que foi um time que a gente já comentou. Ele pega o Los Angeles Lakers, que é da mesma conferência que ele. Ele vai e joga 4 vezes entre eles. Joga 4 vezes Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, porque são da mesma conferência. Agora já, o Phoenix Suns, pega esse mesmo Phoenix Suns e pega um Boston Celtics, por serem de conferências diferentes, eles só vão jogar 2 vezes entre si. Uma na casa, geralmente, do Phoenix e outra na casa do Boston. Eu já ia estar nesse ponto, né? Tipo, você joga com times da mesma conferência, você joga 4 vezes, e com times de outras conferências, tipo... Eu ia falar que era mais uns 3, 4, mas já que você falou, concretizou 2 aí, então, tipo, é mais ou menos isso que funciona, né? Aí, ao final dessas 2 grandes conferências, né? Leste e Oeste, se definem os classificados para os playoffs. Se classificam 8 times para os playoffs, apesar que agora mudou um pouquinho a mecânica dos playoffs da NBA. Agora, acho que por conta muito da pandemia, inclusive, eles criaram o sistema de play-in, que funciona da seguinte forma. São 7 times que se classificam direto para os playoffs. Aí pega o 8º, o 9º e o 10º de cada conferência, e eles fazem um mini playoff entre si. Joga o 9º contra o 10º em um jogo só. Mata. Perdeu, tá fora. O vencedor desse jogo, do 9º contra o 10º, enfrenta o 8º para definir a última vaga, para definir os confrontos do playoff. Isso no caso de cada conferência. O 8º, 9º e 10º de cada conferência faz esse mata-mata, para definir o último classificado para o playoff. Aí, ó. Vocês já viram mais ou menos como é que teve mudança, alterações. A gente está trazendo aqui o conteúdo, né? Conforme o roteiro que a gente montou aqui, mas pode ir alterando também, galera. Então, tipo, caso vocês verem que tiver alguma alteração que a gente não falou nesse vídeo aqui, alguma coisa que a gente não falou, pode complementar aí nos comentários, até pro pessoal que for vir aqui ver o vídeo, ficar sabendo, conhecer um pouquinho mais, né? William, eu até dar um exemplo de como é que funciona, tipo, a situação de, tipo, 4, 3, 2 jogos, né? Tipo, o exemplo que eu separei, né? O Golden State Warriors, ele vai enfrentar o Los Angeles Clippers 4 vezes, por ele ser da mesma conferência. O Denver Nuggets 3 a 4 vezes, né? Assim. E o Boston Celtics 2 vezes, por ser de conferências diferentes, né? Então, tipo, de 3... até pra concretizar aqui a fala, né? Times que são de outras divisões, mas da mesma conferência, eles jogam de 3 a 4 vezes. Então, tipo, foi mais ou menos esse exemplo que eu dei. Por isso que eu falei de 3 a 4 vezes. Quando é de conferências totalmente diferentes, eles jogam só 2 vezes. Exato. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os playoffs. Os playoffs funcionam da seguinte forma. Definido esse play-in, que eu acabei de comentar um pouquinho, funciona da seguinte forma. Pego o melhor da conferência, o melhor de cada conferência, contra o 8º. Segundo contra o 7º. Terceiro contra o 6º. E 4º contra o 5º. Vai se desenhando até chegar 2 de cada conferência numa final. Nos playoffs, funciona da seguinte forma. Os 2 primeiros jogos vão ser na casa do time que teve a melhor campanha. No caso dos 2 times que estão se enfrentando. E logo depois os outros 2 na casa desse outro time que teve a pior campanha do que esse que ele está enfrentando. Para um time finalizar a série do playoff, é necessário que ele vença 4 vezes. Não necessariamente precisa ser só na casa dele. Porque muitas das vezes o time pode vence na casa do outro time e adianta a série, ou pode regredir a série. Até dando esse exemplo aqui, tipo, 4 de 7, né?
Ele tem até, Exatamente. eles vão jogar até 7 vezes para decidir quem fizer 4. Quem vencer 4 vezes, passa, não tem isso. Então, tipo, você tem até 7 jogos aí. E pode variar. Isso, bom, pela conta, né? Você vê esse 7º jogo pode variar. Tanto pode ser fora quanto casa. Não importa isso. O importante é que você vai fazer 4 vitórias para você avançar para a próxima fase. Exato. É importante falar, voltando um pouquinho na temporada regular, que os jogadores eles se submetem a um cansaço que é, tipo, às vezes fora do comum. Por exemplo, na NBA, é diferente do futebol, que a gente pode falar. Tudo bem que nesse último ano do Brasileirão do 2020, a gente teve a equipe do Flamengo. A gente pode citar o Flamengo, que teve, se eu não me engano, uma semana que eles jogaram no domingo, na terça, na quinta e no sábado. Ou seja, jogaram em quase todos os dias da semana, sabe? E na NBA eles se expõem mais ainda, porque geralmente na NBA tem um termo chamado back-to-back, que é uma curiosidade, inclusive, também. Que os times eles jogam em 2 dias seguidos. Por exemplo, joga Suns e Lakers. E no outro dia já joga Suns e Clippers. Existe essa possibilidade porque na NBA... por exemplo, inclusive dessa subdivisão do Atlanta, dessas 6 divisões que o Mal falou, existe essa proximidade de times, então a NBA muitas das vezes ajusta o calendário para encurtar a temporada, às vezes, do time para poupar para o playoff. Ele falou um pouquinho mais ou menos da temporada regular, agora voltando aqui para os playoffs já. Como é que funciona mais ou menos as fases, né? O playoff é dividido em 3 fases, as quartas, a semi e a final, né? O William acabou explicando mais ou menos como é que funciona os mandos de campo, né? No caso do mando de campo, não, mando de quadra, nesse caso aqui, explicou, né? Os 2 primeiros, quem tem melhor acompanha, pá, bola de biscoitinho, ele explicou mais ou menos como é que funciona. E agora falando um pouquinho dos campeões, né? Os campeões de cada conferência se enfrentam na final da NBA. Exato. Certo? Certinho. Exatamente. Os campeões das conferências se enfrentam na final, que, mano, que ali é, meu amigo, ali é outra coisa, Tô mentindo ou tô mentindo? Ali é outro nível. A final, né, cara? É a final, né? Os campeões, cara, de cada conferência se enfrentando. Então, tipo... Muitas das vezes, inclusive, às vezes ocorre de uma zebra, por exemplo, temporada passada, a gente, no caso, que acompanha mais a NBA mais a fundo, não acreditava tanto no Phoenix Suns, porque o Suns, se eu não me engano, ele teve até uma temporada muito, muito boa, a temporada regular. Inclusive, eu tenho uma indicação para quem gosta de NBA ou para quem quer começar a acompanhar um pouco mais, além de curiosidades da NBA, o canal no YouTube do Bandeja. O Bandeja, ele toda terça, se eu não me engano, e sexta, ele posta, geralmente, quarta e sexta, na verdade. Deixa eu ver, acho que é quarta e sábado. Já aproveitando aqui, ó. Bom, galera, a gente não pediu, por exemplo, a gente não trocou ideia com eles, mas se você quiser conferir, ó, segue eles lá, o Bandeja, para você saber de fato como é que funciona ali. Ele vai falar mais coisa ainda, né? Exato, porque... Sobre basquete. Exato, porque, tipo, lá ele já postou vídeo sobre um manual para quem quer começar a acompanhar a NBA, por exemplo, para quem quer começar a acompanhar a regra, sabe? É um canal do YouTube muito bom, que eu, inclusive, assisto porque eu acompanho muito a NBA atualmente, sabe? Mas eu acredito que para quem gosta de NBA, realmente, é bom conhecer a história do passado, porque a gente não tem conhecimento sobre histórias do passado, e quanto mais a gente se aprofunda, o basquete é um esporte apaixonante, sabe? A NBA, muito mais. E, bom, já praticamente finalizando aqui, falando mais ou menos como é que os campeões de cada conferência se enfrentam na final, né? Os mandos de campo os mandos de campo como é que são definidos, né? Vai depender do número de vitórias, conforme a temporada regular, não importando a posição do cada conferência, o importante é o número de vitórias, né? Exato. E o campeão... Fala aí. E é importante destacar que, apesar de pensar que as vitórias nos playoffs melhoram a posição do time, por exemplo, para a final, segue-se a coisa da temporada, segue-se a campanha da temporada regular.
Por exemplo, vamos pegar... Supor que o time ficou em primeiro na temporada regular. E ele foi para a final da Conferência Oeste contra um time que ficou em sétimo na temporada regular. Sempre o time que teve a melhor campanha na temporada regular, no caso seria esse primeiro, ele fazeria, por exemplo, o time que tem a melhor campanha, ele faz o primeiro jogo em casa, o segundo jogo em casa, o quinto jogo em casa e o sétimo jogo em casa. Se caso necessário, a sequência de 7 jogos. E assim também a final da NBA. O time de melhor campanha sempre pega o primeiro, o segundo, o quinto e o sétimo jogo em casa, caso necessário, os 7 jogos. Isso aí. Então, quem falou, se necessário 7 jogos, assim como é durante o playoff todo, o time que chega a 4 vitórias, independente se chegou até os 7 jogos, se foi antes, se foi em sequência os 4 jogos seguidos, é o grande campeão. Ele leva a temporada. Basicamente isso. É assim que funciona a NBA, né? Resumidamente, provavelmente tem muito mais coisas aqui que a gente pode acabar trazendo, né? Mas é mais ou menos isso que funciona a NBA. Bom, galera, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo, né? Nem eu falei, a gente trouxe aqui mais ou menos como é que funciona a NBA. Então, a gente tivemos até curiosidades sobre basquete e tudo mais, para você ver as demais curiosidades, né? Não só além do basquete, mais esportes. Tá no cardzinho aqui, ou vai aparecer no final aqui, o link também vai estar aqui na nossa descrição. William, deixa aí suas redes sociais, se você quiser compartilhar aí suas redes sociais, até a sua página também, se quiser compartilhar aí. Para falar comigo, mais fácil, é através da minha página do Instagram, que é do São Paulo, mas sempre eu atendo, talvez, tenho comunicação, só me chamar. A página é o Resenha Tricolor 633, inclusive é por conta de um outro grupo do WhatsApp que a página foi criada, mas isso talvez a gente, se vocês quiserem, eu volto para falar mais sobre a página, etc. Mas essa é a minha rede social que eu uso mais para falar comigo, conversar até sobre o basquete também, na página também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, demonstrar um pouco do que eu sei. Acredito que eu posso ter muito mais conhecimento, adquirir muito mais, para trazer mais caso vocês queiram que eu venha. E é isso, gente. Muito obrigado. É isso, galera. Valeu. Obrigado, Willi, por você ter aceito o convite, né? Tá aqui gravando com a gente. Espero logo mais a gente poder também estar gravando pessoalmente, né? Quem sabe gravar um Vida de Torcedor indo no Morumbi. Vai dar certo essa ideia aí qualquer dia desses. E demais vídeos, conteúdos, que nem falei, galera. Se quiser mesmo, mas que a gente traga mais conteúdo sobre isso, deixa aqui nos comentários. A gente quer saber muito do seu feedback, o que você achou desse vídeo. Se você chegou até aqui no final, comenta aqui comenta aqui nos comentários. NBA final, pronto. É isso. Comenta NBA final. NBA Finals. É Finals. Pronto. É isso. Comenta aí NBA Finals. Se você chegou aqui no final, aproveitando, deixa o seu like, segue a gente nas nossas redes sociais, apareceu aqui na tela em algum momento, ou você vai no link aqui embaixo, que está aparecendo no link na descrição. E é isso, é nóis, valeu, galera, falou!